Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez para mais uma análise nas cartas de Cristo. Continuamos na carta 3, página 15, onde Jesus conta há minutos antes da prisão para, sequentemente, a morte dele. E ele diz, eu me perguntava por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente o estremecimento de ressentimento e raiva entrelaçar aos meus sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, eu perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retomassem as suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer-me tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda estava com eles na sala, de que recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles então sangue para que se recordasse de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido, e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida e a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com humor estranho, pararam de comer e escutaram. Pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir tomei a taça de vinho e a entreguei dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou o gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado, mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos e simplesmente cumpria o papel que a sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha para fazer. Os discípulos despertaram-se e perguntaram se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade e se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles? Queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando algum dia me abandonar. Mas, é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão e até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovido desde o além, não os deixaria sozinhos. Começariam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Então tá aí, gente. Jesus fazendo uma narrativa como que aconteceu, a história desce por aqui. Nós vamos falar aqui porque senão o texto fica muito longo. Vamos ver a possibilidade de seguir por aqui de novo no próximo episódio.